Olá, eu sou Roseli. Minha formação é em licenciatura pedagógica. Eu atuo no Colégio Logosófico, Unidade de Brasília, com uma turma da educação infantil. Vou começar apresentando o tema do meu workshop, como propiciar o conhecimento de si mesmo. E eu já tenho uma perguntinha para reflexão. Posso afirmar que sou consciente desse conhecimento em minha vida? Eu costumo dizer que o meu fazer pedagógico, ele se divide em antes e depois de conhecer o colégio e a pedagogia logosófica. Hoje, o meu objetivo é formar integralmente o meu aluno, isto é, em sua conformação biopsicoespiritual, alcançando assim o seu desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual, preparando-o para uma vida consciente, mais feliz, com confiança em si mesmo e liberdade de pensar. O presente relato tem como proposta compartilhar vivências, experiências e resultados mediante a aplicação da pedagogia logosófica. As atividades que serão apresentadas para ilustrar o trabalho são de uma criança da educação infantil. Entre as dificuldades do aluno estavam o controle dos pensamentos, pois ele sempre respondia com reações agressivas e sem pensar quando contrariado. Uma outra diz respeito à sua imaginação, que era descontrolada para o sobrenatural. Como favorecer tudo isso diante de tantos fatos e desafios? Com o preparo docente, o preparo do ambiente, detectar as causas e as intervenções docentes. O preparo docente é importante porque ocorre no nosso mundo interno movimentos favoráveis e desfavoráveis que podem levar a atuações que levem ao arrependimento. Em muitos momentos, eu me vi na vida dessa criança quando eu ainda não tinha consciência desse meu mundo interno. Para não reagir negativamente à conduta do meu aluno, eu fiz um trabalho comigo mesma. Atuei com valentia, com paciência e com generosidade, estabelecendo um vínculo sensível e afetivo com meu aluno, separando-o dos pensamentos negativos, que chamamos de deficiências psicológicas. O preparo do ambiente. Essa era a minha preocupação de todos os dias. Propiciar um ambiente alegre, acolhedor, lúdico, cercado de tolerância e generosidade, pois são elementos que ajudam a criança no desenvolvimento do senso de pertencimento. Bom, detectar as causas. O autor da logosofia ensina que é imprescindível sabermos quais elementos atuam na mente das nossas crianças. No caso desse meu aluno, eu julgava ser essa sua preferência pelos brinquedos e brincadeiras de super-heróis, que parecia distanciá-lo da realidade. Ele se sentia o próprio super-herói e ignorava até mesmo o perigo. Trabalhamos com o livrinho O Verdadeiro Herói. Ele foi escolhido por seu conteúdo, que apresenta heróis que a criança pode ser. Na pedagogia logosófica, ser herói é cultivar valores, virtudes e ter pensamentos que contribuem com todos. O objetivo foi trabalhar o conceito de herói e levar a criança a refletir sobre a sua própria vida, para descobrir esse herói dentro de si mesma. Como, por exemplo, no momento em que ele se desculpou com um colega no momento de brusquidão. No final da atividade, as crianças relataram que o seu herói era o vovô, a vovó, a professora. Esse aluno, em especial, disse que o seu herói é o seu papai. Quando perguntei o porquê, ele disse que é porque ele ajuda ele em tudo. E assim, ele compreendeu que para ser um herói de verdade, é preciso cultivar bons pensamentos e cuidar da mente. As intervenções docentes, elas cumprem um papel importante, que é de promover reflexões no mundo mental, levando ao conhecimento de si mesmo, para descobrir a realidade dos pensamentos. Tem um trechinho da logosofia que diz: a criança é estimulada a observar-se a fim de descobrir no campo mental próprio os elementos positivos ou negativos dos quais já tem noção conceitual. Observa suas atuações no lar, entre amigos e nas aulas escolares e em suas brincadeiras.
Considerando sua mente como um terreno que deve cultivar para o bem, vai descobrindo que os pensamentos negativos são como as pedras, que obstaculizam o cultivo das sementes do bem. Nesse caso, os pensamentos bons, as virtudes. Realizamos atividades com o propósito de trabalhar essa realidade dos pensamentos com o nosso aluno, favorecendo que ele identificasse os tipos de pensamentos e os resultados da atuação deles em sua mente, como observamos no ensinamento logosófico. Entre elas está o trabalho com analogias, que é um recurso do método logosófico que eu gosto muito, porque abre a mente da criança ao entendimento. Em uma delas, utilizamos essa casinha mental com a sua mobília. Fizemos uma analogia com a sua casinha mental. Brincando, refletimos sobre a sua função, organização e estrutura que não permitia que ninguém entrasse nela sem ser convidado. E assim, fizemos algumas reflexões comparando as coisas que nós vimos na casinha de madeira com a casinha mental. Como para que serve e os cuidados que devemos ter com ela para controlar a entrada e a saída de pensamentos na mente, certificando que aqueles pensamentos pedras não obstruíssem a nossa casinha mental, como, por exemplo, pensamento de intolerância, de brusquidão, de agressividade e de má vontade. Com o tempo, o aluno foi se esforçando e trocou esses pensamentos. Outra vivência significativa foi a descoberta dos dois mundos e os cuidados que devemos ter com ambos. Foi desafiador levar o conceito de mundo interno, uma vez que o aluno se encontrava na face do concreto, que é invisível aos olhos físicos, porém real e palpável ao entendimento. Para explorar um pouquinho mais esse mundo interno, dos pensamentos e dos sentimentos, eu propus um exercício. Quem se lembra de uma atividade linda que preparamos para as famílias? Isso, o café da manhã com uma apresentação. Vocês se recordam do que vocês sentiram? E as crianças relataram: amor, carinho, afeto, gratidão. E o que fizemos depois? Vocês se recordam? Muito bem, uma atividade para representar os sentimentos e a gratidão pelo momento vivido. Entendi que essa percepção do aluno estava ligado aos sentimentos e às recordações. Segundo o autor da logosofia, as crianças captam esses conceitos, já que o próprio espírito o facilita. Boas estratégias nas atuações favorecem bons resultados durante as correções. Ora optei por fazer as correções no individual, ora no conjunto, sem direcionamento exclusivo, sem expor a criança. Porém, em ambas as estratégias, deve sempre prevalecer a enérgica doçura, ou seja, ser firme e doce ao mesmo tempo, o que favorece o mundo mental, espiritual e sensível da criança. O momento oportuno para atuar também foi pensado. É preciso serenar a mente antes. Isso favoreceu tanto o professor como o aluno, pois ninguém pode receber os elementos com a mente em conflito. Tivemos muitas, porém, sempre víamos nela a oportunidade para fazer mais e melhor, sempre indo em busca das causas que levaram a elas. O objetivo foi sempre conseguir que o aluno refletisse sobre o mundo de dentro e o de fora, para saber de onde vinham os pensamentos e o que fazer com eles. Aos poucos, conquistei a confiança do meu aluno, o que favoreceu a nossa interação. Nos momentos de serenidade, ele já conseguia perceber a realidade dos pensamentos e até mesmo identificá-los em sua mente. Em alguns momentos, o aluno chorou por não conseguir mudar um pensamento. Percebi assim que movimentos novos estavam surgindo em sua mente e que aquelas sementinhas que nós plantamos lá no início estavam florescendo. Isso ficou muito evidente para mim em uma das últimas atividades que cultivamos um jardim.
As crianças foram estimuladas a escrever na sua florzinha um valor que elas achavam que elas ainda precisavam colocar no seu mundo interno. O nosso aluno, em especial, disse que precisava colocar a paciência e relatou ainda que a sua mamãe também precisava colocar essa florzinha no seu jardim. Relatou ainda que as crianças que estavam brincando no pátio precisavam fazer um jardim igual ao nosso, pois elas não estavam cultivando bons pensamentos. Nem todos percebiam estas conquistas, pois as pessoas esperam resultados radicais e muitas vezes eu fui criticada pela minha postura mais passiva e otimista de ser. Concluindo, percebi a dimensão e a diferença que fez, tanto na minha vida como na do meu aluno, esse aprendizado do conhecimento de si mesmo.